A situação da Ferrari está ficando fora de controle. E o mais assustador é que não se trata mais apenas de 2025. O que deveria ser um arco de redenção para a escuderia, agora está se transformando em uma crise total, com novas evidências que podem paralisar completamente seu projeto para 2026, antes mesmo de ele começar. Após um caótico Grande Prêmio da Hungria, onde o ritmo de corrida de Charles Leclerc desapareceu misteriosamente e Lewis Hamilton ficou completamente fora da disputa, a verdade começa a vazar. E o que ela revela é profundamente preocupante, porque os problemas enfrentados em Budapeste não foram incidentes isolados. Foram sinais de alerta de um desastre técnico muito maior que pode deixar Hamilton e Leclerc atolados, frustrados e presos em um carro construído sobre uma base errada. Vamos falar sobre o que realmente aconteceu em Budapeste. Leclerc surpreendeu o paddock com uma pole position sensacional no sábado, superando pilotos como Oscar Piastri e Lando Norris, em condições complicadas no terceiro trimestre. Parecia que a Ferrari finalmente havia encontrado a fórmula vencedora, mas menos de 24 horas depois, esse sonho se desintegrou completamente. O ritmo de Leclerc na corrida desmoronou, seus pneus superaqueceram, o carro ficou instável e ele perdeu posições até terminar fora do pódio. A razão por trás desse colapso dramático não foi um erro do piloto, nem uma estratégia ruim. Foi algo muito mais alarmante. Surgiram novas evidências que apontam para uma mudança técnica de última hora, feita pela Ferrari, que desestabilizou completamente o carro. E é aqui que a coisa fica realmente séria. Não se tratava apenas de salvar uma corrida, mas essa mudança estava diretamente ligada a uma linha de desenvolvimento que a Ferrari estava usando para validar componentes-chave de seu carro de 2026. É isso mesmo. O que aconteceu na Hungria não apenas arruinou o fim de semana de Leclerc, mas também pode ter exposto uma falha fundamental no próprio conceito sobre o qual a Ferrari está construindo seu futuro. O que estamos prestes a descobrir vai muito além de uma única corrida ou de uma parada nos boxes mal sucedida. Estamos falando de um problema na suspensão, na altura do carro e de uma direção de desenvolvimento que pode já ser um beco sem saída. Estamos falando também de pressões dos pneus, de regulamentos da FIA e de uma tentativa desesperada de evitar uma desclassificação que terminou em desastre técnico. E o pior, tudo isso pode deixar Lewis Hamilton e Charles Leclerc completamente indefesos em 2026, porque a Ferrari pode já estar trilhando o caminho errado e voltar atrás não será fácil. Então, apertem os cintos, porque o que vocês vão ouvir pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre o futuro da Ferrari. O que aconteceu no Grande Prêmio da Hungria não foi apenas um dia ruim no escritório para a Ferrari. Pode ter sido o início de uma crise técnica muito mais profunda. O que começou como uma súbita perda de ritmo no carro de Leclerc, agora desencadeou um efeito dominó de perguntas sérias que chegam ao cerne do projeto 2026. E quanto mais se conhecem os detalhes, mais preocupante se torna a situação. A meio da corrida, a Ferrari tomou a decisão de aumentar a altura do SF25 de Leclerc, aumentando a pressão dos pneus. À primeira vista, isto parece um ajuste inofensivo, mas na realidade expôs uma falha fundamental em todo o conceito aerodinâmico e mecânico da equipe. Por que fizeram a mudança? Porque temiam um desgaste excessivo do plank, a placa de madeira que fica embaixo do carro, um problema crítico que poderia ter levado à desclassificação sob as regras da FIA. Esse componente não pode se desgastar além de um limite estrito, e se isso acontecer, você está fora da corrida, independentemente da sua posição. O fato de a Ferrari ter tomado uma medida tão desesperada no meio da corrida sugere que eles estavam à beira do desastre. Mas isso não foi apenas uma crise para a Hungria. O conceito de suspensão traseira que levou a esse ajuste foi introduzido como parte do tão divulgado pacote de melhorias para Spa, e não foi pensado apenas para resolver as inconsistências do carro 2025, mas também para ser a base para o desenvolvimento do carro 2026.
A Ferrari havia apostado alto nessa nova arquitetura, esperando matar dois coelhos com uma cajadada só: corrigir a instabilidade do SF25 e validar a plataforma mecânica para o próximo carro sob as novas e radicais regulamentações. A realidade é que a jogada saiu completamente errada. Quando a Ferrari aumentou a pressão dos pneus para evitar danos ao piso, destruiu completamente o desempenho do carro. Os pneus de Leclerc superaqueceram, ele perdeu aderência e a traseira ficou incontrolável. Ele passou da liderança para um solitário quarto lugar, a quase 43 segundos do vencedor, incluindo uma penalidade de 5 segundos por se defender de George Russell. Mas a perda de tempo não foi pela penalidade, mas por um carro que já não tinha mais desempenho. O carro havia perdido carga aerodinâmica, equilíbrio mecânico e durabilidade dos pneus. Tudo por causa de um conflito fundamental entre a altura e a configuração da suspensão. E isso não é apenas sobre Leclerc. Se esse conceito de suspensão traseira, projetado pelo ex-engenheiro da Mercedes Loic Serra, é defeituoso em sua base, então tanto Leclerc quanto Hamilton estão em sérios apuros, porque toda a plataforma 2026 da Ferrari, os dados do túnel de vento, as simulações, os modelos CFD, foi desenvolvida sob a suposição de que este conceito era um sucesso. A Hungria provou que poderia ser exatamente o contrário. Na Fórmula 1, a direção do desenvolvimento é o destino. Quando você escolhe um conceito, compromete recursos, tempo, horas de simulação e trabalho de engenharia. Se esse conceito estiver errado, você não perde apenas uma corrida. Você perde meses ou até anos. E com 2026, marcado como a maior mudança no regulamento da F1 moderna, novas unidades de potência, aerodinâmica redesenhada, limites de energia e objetivos mínimos de resistência ao ar. Não há margem para erros. A Ferrari quis se antecipar testando conceitos no SF25 em condições reais. Em teoria, é uma ótima ideia, mas quando esses testes começam a mostrar sinais vermelhos, torna-se um pesadelo. Você não pode confiar nos seus dados, nem nas suas suposições, e pior ainda, não sabe há quanto tempo está no caminho errado. O impacto é enorme. A Ferrari está a 299 pontos da McLaren no campeonato de construtores. Uma diferença gigantesca. Não ganhou um único grande prêmio em toda essa temporada. Hamilton conquistou apenas uma vitória na corrida sprint na China e nada mais. A Mercedes, com todos os seus problemas, já está logo atrás, a apenas 24 pontos. A Red Bull, apesar de suas turbulências políticas, começa a se recuperar. Enquanto isso, a Ferrari afunda. A portas fechadas, o clima está mudando. Os engenheiros estão frustrados, os pilotos confusos. Leclerc foi claro em sua falta de respostas após a corrida. Hamilton, após mais um fim de semana difícil, ficou sem palavras. O pior é que ninguém sabe o que esperar, porque se a equipe técnica não tem controle dos problemas, como os pilotos terão? A maior preocupação é que toda a filosofia aerodinâmica traseira da Ferrari possa estar comprometida. A suspensão e o piso devem funcionar em harmonia. Se o carro não consegue rodar baixo sem destruir o plank e não consegue se elevar sem perder desempenho, então todo o conceito pode ser instável. Isso significaria que o carro de 2026 precisaria ser repensado do zero. Não apenas ajustes, mas uma reinicialização completa, e o tempo está correndo. O desenvolvimento para 2026 já começou. A McLaren voa, a Mercedes se reconstrói com Kimi Antonelli e um Russell em grande forma, a Red Bull ainda tem Verstappen, e a Ferrari pode estar começando de novo, enquanto os outros já estão na metade do caminho. Para Leclerc e Hamilton, este é um cenário de pesadelo. A dupla de ouro que deveria levar a Ferrari de volta ao topo pode acabar com um carro rápido aos sábados, mas um desastre aos domingos e, pior ainda, um que prepara o terreno para outra era pouco competitiva em Maranello. Se o conceito for abandonado agora, a chance de recuperação, mas cada dia que passa torna a mudança mais difícil, mais cara e mais dolorosa, politicamente dentro da equipe. É por isso que os eventos do GP da Hungria abalaram a Ferrari até o fundo.
Não foi apenas uma corrida ruim, foi um vislumbre de um futuro que ninguém em Maranello quer admitir que pode chegar. E a menos que decisões urgentes sejam tomadas, esse futuro pode chegar muito antes do esperado. Esse é o verdadeiro medo, que o que espera pela Ferrari em 2026 não seja um novo começo, mas a continuação de um pesadelo do qual eles ainda não sabem como acordar. Leclerc e Hamilton não estão mais lutando apenas por pódios, mas por um futuro que ainda tem promessa, mas que está escapando de suas mãos. Este deveria ser o momento em que a Ferrari viraria a página. Em vez disso, eles podem estar escrevendo as primeiras linhas de outro capítulo doloroso. E se isso te impressiona tanto quanto a mim, se você acredita no legado da Ferrari ou simplesmente é fascinado por como o sucesso e o fracasso coexistem tão próximos na Fórmula 1, fique atento, porque o que está por vir pode mudar tudo.